Começar a gravar aqui. Bom, boa tarde a todos, então. Hoje é 18 de novembro de 2020 e estamos aqui na sessão pública online, né, para a defesa da dissertação do mestrando Leonardo Brandão Rocha, que tem o título A Execução Fiscal e o Princípio da Eficiência da Ação Judicial à Cobrança Administrativa, requisito para obtenção do título de mestre no programa de pós-graduação da Universidade FUMEC. Eu inicio dando as boas-vindas ao nosso mestrando, né, o examinado da tarde, ao doutor Leonardo, e de início também já agradeço a participação na nossa banca, em primeiro lugar do nosso professor convidado, professor doutor Marcelo Jabbour Rios, um grande nome do direito tributário mineiro e brasileiro, né, um companheiro aí de longos anos já, né, desde a vetusta casa de Afonso Pena, né, em eras passadas e remotas, que não convém nem acentuar muito esse aspecto, né? Mas, professor Marcelo, acho que é a primeira vez que nós participamos juntos de uma banca, né? Já estivemos juntos aí em debates, palestras, nos tribunais da vida, mas é para mim uma grande honra e um grande prazer e alegria em razão exatamente desses vínculos, né, firmados lá atrás, na juventude, que permanecem sólidos aí pela vida adulta, né? Então, para mim, especialmente, é um prazer contar com a sua participação e tenho certeza também, né, que para a defesa do Leonardo será também um momento de grande de ápice mesmo, né, da conclusão do trabalho acadêmico, porque a sua vivência, não apenas acadêmica, mas prática e profissional, certamente vai deixar o Leonardo em maus lençóis nessa tarde, né? Mas esse é o objetivo. Professor Rafael Frattari também, companheiro aí na FUMEC há tantos anos, né? Também de tantas bancas já. Mais uma vez agradeço a participação, a boa vontade, desde, né, a banca de qualificação. Eu já adianto isso para o professor Marcelo, né? Na FUMEC, há algum tempo, nós já adotamos o exame de qualificação no programa de mestrado, né? O exame de qualificação é normalmente mais comum nos programas de doutorado, mas a gente tem feito essa opção desde os tempos da professora Maria Tereza, né? Professor Zandona agora, professor César Fiuza, e acho que isso tem contribuído, né, para aperfeiçoar o trabalho dos nossos mestrandos, né, porque eles já sofrem as agruras de uma banca antes de chegar a esse momento de hoje aqui. Agradeço também a participação de todos os presentes, né? Vejo aqui pelos nomes que aparecem aqui, vários dos nossos mestrandos e já mestres, né? Alguns aqui participando. É também um prazer, uma satisfação para a gente. E sem mais delongas, né? Eu vou esclarecer a nossa dinâmica. O Leonardo terá um prazo de até 20 minutos para expor o seu trabalho, né? Para expor o caminho que ele percorreu até chegar a esse momento aqui. Em seguida, passarei a palavra para o professor Marcelo Jabbour, que terá o tempo que julgar necessário para fazer as observações deles, as correções, as indagações. E o Leonardo, eu já peço a ele que anote, né, todas as observações e questões formuladas pelo professor Marcelo Jabbour, para que depois você tenha o seu direito à tréplica, né, à réplica, melhor dizendo, para se manifestar diante das ponderações do professor Marcelo Jabbour. Depois, da mesma forma, com relação ao professor Frattari, e, finalmente, eu encerrarei a sessão de arguição. Então, sem mais delongas, né, eu passo a palavra ao Leonardo. São 17 horas e 10 minutos, e ele tem, então, prazo de até 20 minutos para expor a sua dissertação. Bem, primeiramente, gostaria de saudar a todos. Boa tarde. Agradeço muito o prestígio dessa sessão de defesa. Eu gostaria, na verdade, de iniciar com alguns agradecimentos, uns agradecimentos especiais aos meus pais, José Geraldo e Rosamélia. Meu pai acho que está tentando entrar e ainda não conseguiu, mas tendo em vista a gravação, depois eu mostro para ele, né? Infelizmente, em relação à minha mãe, isso não é possível. Minha mãe já falecida, mas certamente está comigo, como sempre esteve em todos os momentos,
e não seria diferente nessa oportunidade. Agradeço muito também a minha esposa, que está aqui, Luciana Brandão, pelo companheirismo de sempre, pelo entendimento da necessidade da minha ausência, pela razão do mestrado, pelos estudos, comparecimento às aulas, concomitante com o trabalho, ainda mais com Clara, nossa filha ainda pequena, e mais recentemente já aguardando a chegada do nosso segundo filho, Gabriel. São fontes inesgotáveis de amor. Todos, muito obrigado. De igual maneira, agradeço a todos da minha família, minha irmã, meus sobrinhos, cunhado, tios, primos, enfim, todo mundo que sempre fez parte dessa caminhada, né? De forma tão especial quanto, agradeço ao professor Carlos Vitor Musi, meu professor durante o curso de mestrado, aceitou a empreitada da orientação e realmente foi com louvores essa orientação, porque tivemos reuniões e aprendi muitas coisas. Estou até com o material, professor, vai ser entregue o quanto antes, e agradeço, inclusive, esse empréstimo de materiais também. De igual forma, o professor Rafael Fratari, também meu professor, durante o curso de mestrado, na matéria litigiosidade tributária, participante da banca de qualificação, que me alertou a respeito de algumas questões, dentre outras, que o trabalho pecava, mas igualmente agradeço muito o aceite e a participação. E de igual forma, o professor Marcelo Jabor, meu primeiro professor de tributário na graduação, a primeira pessoa que me falou a respeito da ação de execução fiscal, e cá estou tentando adentrar no Instituto. Agradeço o companheirismo de sempre e o aceite em participar deste momento tão importante, viu? Como o professor Carlos Vitor já apresentou o tema, eu vou tentar traçar um panorama a respeito do caminho que eu percorri para fins de finalização da dissertação. O primeiro capítulo, logicamente, introdutório, e no segundo, procurei tratar a respeito da crescente judicialização de conflitos, em qualquer perspectiva que o seja, não só a determinado ramo do direito, o que levou, inclusive, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a cunhar a expressão judicialização da vida, tendo em vista a pressuposição cultural de que a resolução de determinada questão pelo judiciário é a melhor forma de compor as pretensões resistidas, o que logicamente denota um efeito salutar de uma conscientização jurídica e da sociedade, mas a judicialização também gera efeitos perniciosos. Tanto é que são 78,7 milhões de processos pendentes de julgamento no judiciário brasileiro, segundo dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça, o que atrai para o judiciário um baixo percentual de confiança da população, que é de 24%, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, ainda nessa perspectiva de adentramento da dissertação, destacou-se que esse descrédito da função jurisdicional não é inerente somente a esta função, mas é atinente também à função legislativa e à função executiva. Então, ainda nesse segundo capítulo, buscou-se verificar a atuação dessas funções estatais, tendo como prisma a ação de execução fiscal, se valendo de uma dicotomia perpetrada pelo professor Luiz Carlos Gamboge quanto à legitimidade e legitimação. Então, frente a este atolamento jurisdicional, a função legislativa começou já na década de 1990 com uma cruzada reformista a respeito da norma procedimental, com o intento de celerizar os feitos, o que culminou como ápice com a publicação do novo Código de Processo Civil, que trouxe ao Brasil verdadeiramente um sistema brasileiro de precedentes. Então, migrou-se do sistema civil law próprio do direito romano-germânico, por exemplo, do Brasil, e aterrissou-se no stare decisis, que pressupõe uma necessária vinculação a precedentes jurisdicionais, precedentes estes, no molde dos artigos 926 e 927 do CPC, dotados de algumas características de lei, como abstração, generalidade e vinculação, o que faz com que o judiciário possa emitir comandos judiciais de forma oblíqua a regular a atuação legislativa
e dotado dessas características inerentes à lei. E especificamente em relação à ação de execução fiscal, tanto enunciado quanto temas selecionados ou já julgados do STF e do STJ demonstram a existência de 164 pronunciamentos jurisdicionais que têm estreita correlação com a ação de execução fiscal em si, que na sua gênese é um procedimento mais desburocratizado de apenas 42 artigos. Então, entende-se pelo balizamento do procedimento da ação de execução fiscal por via oblíqua legislativa em razão da atuação jurisdicional. Ainda nessa perspectiva de análise das funções estatais, quanto à função executiva, é evidente uma falta de transparência a respeito da alocação do proveito da arrecadação tributária, seja por execução fiscal ou não, e o baixo índice de retorno de bem-estar à sociedade com esse proveito de arrecadação, o que gera, no entendimento defendido na dissertação, um círculo vicioso e que incute no sujeito passivo da obrigação principal tributária uma resignação quanto ao pagamento. Então, estabelecida essa premissa inicial, o capítulo 3º é destinado à ação de execução fiscal em si, com análise não só do procedimento geral da Lei 6830 de 1980, mas igualmente verificação do seu contexto histórico, que tem correlação com os direitos fundamentais, até porque estes são implementados pelo abastecimento dos cofres pela tributação. E já de forma final, dentro deste 3º capítulo, perpetrou-se uma análise do relatório CNJ em números, mais especificamente quanto à ação de execução fiscal. Dos 78,7 milhões de processos pendentes de julgamento no Brasil, o CNJ identifica que 39% equivalem única e exclusivamente a ações de execução fiscal, a qual remonta a 73% de todas as ações executivas em curso no Brasil, com um prazo de duração até a sua definitiva resolução de 8 anos e 8 meses e uma taxa de congestionamento de 90%, o que quer dizer que a cada 100 ações de execução fiscal em curso em determinado ano, 90 continuarão a ter curso procedimental no ano subsequente. E isso gera uma bola de neve que é infindável e dá arrimo até esses números já aqui apontados. Então, no 4º capítulo, adentrou-se na seara principiológica da dissertação, com a verificação do devido processo legal, não só na sua perspectiva processual, mas também substancial, até porque essa tem uma correlação umbilical com os direitos fundamentais, que são o contexto histórico da ação de execução fiscal, mas a análise principiológica da dissertação perpassa necessariamente pelo princípio da eficiência, e não à toa ele está determinado no título da dissertação. E aqui pretendeu-se extravasar uma conceituação da eficiência como mera relação custo-benefício, que é própria da economicidade. Não se desconhece que a economicidade faz parte do princípio da eficiência, mas a economicidade por si só não o exaure. Então, a perspectiva trabalhada em relação à caracterização da eficiência é um viés de satisfatoriedade na consecução de anseios coletivos. E sob essa perspectiva, já se conclui, neste momento da dissertação, a ineficiência da ação de execução fiscal para fins arrecadatórios. O IPEA tem alguns dados divulgados atinentes ao ano de 2012, que determinam que, em se tratando de execuções fiscais federais, 36% não localizam o devedor para fins de citação e integração da relação jurídico-processual, sendo que 10% somente integram a relação jurídico-processual pela citação do devedor por meio da citação por edital. Então, são 46% de executivos fiscais federais sem a efetiva integração do réu na discussão e na construção do provimento jurisdicional. Isso, por si só, já macula a possibilidade de eficiente arrecadação do crédito tributário, mas, logicamente, não é a causa única em relação a isso. E quanto a esse percentual de arrecadação tributária, tomando-se por base o montante possível de arrecadação,
verificou-se dados na dissertação da União, do Estado de Minas Gerais, em razão da nossa localização geográfica, e também do município de Contagem, tendo em vista o exercício da minha atividade naquele ente federativo. E nenhum deles extravasa 6% de percentual arrecadatório em relação ao montante que poderia ser objeto de arrecadação, o que denota, logicamente, o não atingimento de um grau de satisfatoriedade. Avançando na dissertação, adentrou-se ao quinto e derradeiro capítulo, denominado Contrafluxo da Cobrança do Crédito Tributário. Contrafluxo em relação à crescente judicialização de conflitos, porque enquanto em outros ramos ou em outras searas é crescente a judicialização, em se tratando de recuperação de crédito fiscal, cada vez mais se utiliza menos da ação de execução fiscal para fins de arrecadação tributária, cedendo espaço a uma cobrança administrativa alheia, portanto, à atuação judicional. E esse fato, por si só, não denota mácula ou desrespeito ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário, muito pelo contrário, uma vez que este determina não só o lançamento, mas também a cobrança do crédito tributário que se dê por meios de instrumentos dotados de eficiência para o fim proposto. E nessa seara de cobrança administrativa, adentrou-se em diversos institutos, com relevo ao protesto, que parece ser o principal expoente, desde a alteração legislativa perpetrada na Lei 9492 de 1997, a alteração legislativa levada a efeito no ano de 2012, passando a propiciar a possibilidade de protesto de CDA. Houve uma discussão muito grande a respeito da caracterização desse procedimento como sanção política, o que foi extirpado pelo Supremo Tribunal Federal, entendimento ao qual se adere na dissertação, quanto à não caracterização do protesto CDA como sanção política. Outro instituto eminentemente administrativo para fins de cobrança e que é largamente utilizado, a exemplo do protesto, no entanto, na perspectiva federal, trata-se da transação tributária. Não obstante haja regulamentação ou disposição específica no artigo 171 do CTN, foi mais recentemente regulamentada pela Lei 13.988, com a possibilidade de concessões recíprocas em razão dos créditos qualificados como transacionáveis e, de acordo com dados apurados no bojo da dissertação, desde a publicação da lei, que é do final do primeiro semestre, salvo engano, deste ano, já houve a arrecadação de 18 bilhões de reais pela União Federal. Sem prejuízo de menção a outras formas de cobrança administrativa, tratou-se também a respeito do CADIM, que é o Cadastro Informativo de Crédito Não Quitado pelo Setor Público Federal, uma sistemática também levada a efeito pelo Estado de Minas Gerais, que tem o CADIM-MG, um instrumento próprio específico, e no âmbito de abrangência e de comparação que se levou a efeito, no âmbito do município de Contagem não há correlação. E até mesmo a utilização de call centers, não só pelo município do Rio de Janeiro, mas também pelo estado do Pará e o estado de Goiás se utilizam dessa sistemática para fins de incremento da arrecadação tributária. Ainda nessa perspectiva de administrativização da cobrança do crédito tributário, a despeito de não ser efetivamente uma cobrança exclusivamente administrativa, não se pode deixar de mencionar a Lei 10.522, de 2002, com a redação que lhe foi emprestada pelo artigo 25 da Lei 13.606, de 2018, que incutiu na sistemática executiva federal a averbação pré-executória, que nada mais é do que um lançamento administrativo de indisponibilidade, ainda na perspectiva administrativa, portanto, precedente à distribuição da ação de execução fiscal em relação a bens passíveis de arresto ou penhora. Logicamente, uma discussão muito grande, discussão que é contemporânea, até porque a constitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.606 não foi definitivamente julgada, muito pelo contrário. A de 5881, que foi apensada a diversas outras, pende de julgamento definitivo. Já há a manifestação do ministro relator Marco Aurélio quanto ao reconhecimento de inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, dessa alteração legislativa,
e ela foi incluída agora, ou reincluída, na pauta para o julgamento no dia 3 de dezembro. Então, hoje são 18/11, em 2 semanas, espero que tenhamos já o julgamento definitivo dessa ADI para fins de verificação da constitucionalidade ou não no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da averbação pré-executória. Eu vou até me abster de tratar das questões adstritas ou das questões que serviram de fundamentação para o ministro Marco Aurélio, porque eu até estou controlando o tempo aqui e já passei de 16 minutos, então vou avançar para chegar até o final da dissertação, mas não adere-se ao entendimento da inconstitucionalidade, seja na perspectiva formal ou material, no bojo da dissertação. Ainda na perspectiva de cobrança administrativa, agora em sede de direito comparado, realizou-se a comparação, efetivamente, da forma de execução fiscal em países integrantes geograficamente da América do Sul e economicamente integrantes do Mercosul, a exemplo de Chile, Peru e Argentina. No modelo chileno, há um hibridismo procedimental com uma incipiente fase administrativa, no qual pode-se levar a efeito não só atos de constrição, mas propriamente expropriação de bens, e o atingimento da seara jurisdicional se dá na hipótese de haver impugnação pelo sujeito passivo. A experiência peruana é exclusivamente administrativa, cabendo ao judiciário, nessa perspectiva, somente a verificação formal de adequação do procedimento prescrito para fins de execução fiscal, e a sistemática argentina, dotada também de um modelo híbrido, apesar de haver uma preponderância específica em relação a atos administrativos da cobrança, mas houve um reconhecimento de inconstitucionalidade quanto à possibilidade de penhora de bens em sede administrativa, o que era previsto no artigo 92 da Lei de Procedimentos, foi julgado inconstitucional em contraposição ao artigo 17 da Constituição Argentina, que determina que o perdimento de bens se dê exclusivamente por sentença, portanto, mediante audiência da atuação jurisdicional. Mas, ainda assim, a maioria da consecução de atos em sede de execução fiscal se dá ainda no âmbito administrativo. E já para arrematar, em sede conclusiva, entende-se pelo exaurimento do procedimento descrito na Lei Geral de Execuções Fiscais, que é a LEF, Lei 6830, sob a perspectiva de eficiência arrecadatória descrita na dissertação, especificamente ao viés da satisfatoriedade. O que abre margem para cobrança administrativa, entende-se salutar a realização de cobranças administrativas, o que não pressupõe, no entanto, o abandono da ação de execução fiscal, muito pelo contrário. Seria até incoerente da minha parte, pelo exercício da minha advocacia pública, abandonar a ação de execução fiscal. Eu acho que o que seria necessário é realmente uma revisitação, uma oxigenação do seu procedimento, que só foi emendado legislativamente 3 vezes, e é um procedimento que data de 40 anos atrás, de 1980. Então, no entendimento descrito na dissertação, entende-se que a acolhida de forma geral, e não só a distrita união, a exemplo da Lei 10.522, seria um primeiro passo em busca de uma revisitação procedimental e de um recrudescimento da ação de execução fiscal como eficiente forma de arrecadação, passando, como eu disse, a ser utilizável por todos os credores, não só exclusivamente, mas também estados e municípios, e não só a União Federal. Bem, 19 minutos e 30, com base nisso eu acabo a exposição, então, agradeço a atenção e fico à disposição. Ok, Leonardo, parabéns aí pela pontualidade, pela preparação, né? Porque ninguém fala 20 minutos abordando um tema sem ter se preparado antes, né? Eu já vou passar a palavra para o professor Marcelo Jabbour, sem deixar de registrar antes, que me assustei agora quando ele falou dos 40 anos da Lei de Execução Fiscal, porque eu me lembro que procurador da Fazenda Nacional, da Fazenda Estadual, né, recém-nomeado, eu participei de um seminário sobre os 15 anos da Lei de Execução Fiscal, né? Participei assistindo e tudo.
E agora me assusta em ver, então, que já é uma senhora de 40 anos, que eu acompanhei a festa de 15 anos dela, né? O debut dela. O tempo vai passando mesmo, mas sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Marcelo Jabbour para as observações, considerações, reiterando meus agradecimentos e a honra do nosso programa em recebê-lo aqui nessa tarde. A satisfação é toda minha. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Leonardo. Ele apresentou muito bem a sua dissertação. Eu acho que ele conseguiu aí, nesse escasso tempo, reunir os pontos principais e dialogar conosco, deixando claro qual é o seu objetivo e todo o esforço do seu trabalho. Eu gostaria de cumprimentar o professor Rafael Frattari, meu companheiro de banca de incontáveis congressos, e também professor Dr. Carlos Vitor, dizer da minha alegria de estar aqui nessa banca ao seu lado. Você já disse aí todo o nosso carinho histórico de vida que enfrentamos aí nessa seara pessoal e tributária, então eu só gostaria de dizer que a admiração é totalmente recíproca. A todos que nos assistem, estão aí torcendo pelo Dr. Leonardo, eu gostaria de dizer que deve ser uma imensa alegria partilhar e conviver com este, que eu vou chamar agora de menino, que foi lá no início da sua vida acadêmica, meu aluno. E você verificar, testemunhar, o desabrochar de um aluno é das maiores alegrias que um professor pode testemunhar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei deveras emocionado. Ele começou com uma pergunta: você se lembra de mim, professor? E essa pergunta nunca deve ser feita, viu? Porque os professores mentem, mas eu me lembro muito bem de você. Me lembro exatamente até onde você se sentava, porque aquela foi a minha primeira turma de Direito. Hoje eu completo aí, acho que proximamente 20 anos de carreira de professor, de estudioso e de acadêmico, e eu posso te dizer que você ingressa com esta apresentação deste trabalho neste universo com um passo muito firme e um pé direito. Naturalmente, doutor Leonardo, você também me elegeu, lembrando do meu rigor, das aulas e do firme compromisso que sempre exigi dos alunos em levar muito a sério o estudo, principalmente vinculado à ideia do que é construir ciência. Então, eu gostaria, com todo respeito, de pedir licença, após testemunhar a minha admiração que eu tenho por você pessoal e também acadêmica, já avaliando o seu trabalho, mas eu vou tocar em alguns pontos aqui que eu considero que poderão contribuir para o seu trabalho, tá? Eu não farei nenhuma revisão em relação à ortografia. Gostaria de deixar claro que poucos trabalhos recentemente eu vi e acompanhei com tanta clareza, português escorreito, uma preocupação em cuidar da forma, que eu gosto de elogiar, mas naturalmente há revisões que podem ser realizadas para publicação. Não vou entrar no mérito de nenhuma delas, porque eu sei muito bem como é produzir um trabalho científico e muitas vezes escapa uma coisinha ou outra, embora isso não seja de verdade algo a se preocupar em relação ao seu trabalho. Vamos ao conteúdo. Eu elaborei 7 perguntas e eu vou citá-las aqui. Se você quiser anotar e responder, ao final só faço o arremate do porquê e das sugestões que eu farei para que o seu trabalho fique melhor. E fatalmente ele será publicado. Você foi muito bem conduzido pelo seu orientador, isso é absolutamente notório. Eu recebi uma primeira versão, percebi que você participou de uma pré-banca, provavelmente com o professor Frattari, também percebi a evolução. Então, vamos ao que eu posso contribuir para o seu trabalho. Lembrando que são sugestões. Você vai conversar com o seu orientador e só vai introduzi-las se ambos acharem que devem ser inseridas no sentido de melhorar o seu trabalho. Mas primeiro as perguntas e depois arremato as conclusões. Li o seu trabalho 3 vezes, mas eu queria ouvir de você com bastante clareza. Qual análise que você faz, doutor Leonardo, da qualidade do crédito tributário? Porque muitas vezes nós vamos falar
do volume de créditos, dos resultados das ações judiciais que objetivam resgatá-lo, né, trazê-los para os cofres públicos, e muitas vezes nós nos esquecemos da qualidade deste crédito. Eu me refiro naturalmente em relação desde a norma, a observância da norma, o cumprimento. Esse não seria um elemento talvez necessário nessa discussão, nem que seja para afastá-lo da discussão, ou seja, escolher um caminho exige fazer cortes, recortes, e isso tem que estar claro para quem lê. Eu acho que esse é um elemento tão importante e ligado à ideia de crédito tributário e logo à sua eficiência, logo à sua concretização na cobrança efetiva, que eu acho que não pode ser esquecido nesse trabalho. Seu trabalho é muito bom e deveria fazer uma reflexão, nem que seja para já delimitar que esse não é o objeto do seu estudo, mas ele não pode ser simplesmente esquecido. E dentro dessa mesma pergunta, da qualidade do crédito tributário que é cobrado, eu queria também ouvir rapidamente uma pequena observação sobre o peso das multas. Porque será que ele também não é um elemento a ser considerado na eficiência ou ineficiência da arrecadação, da concretização deste crédito tributário? Essa é a primeira pergunta. Se você precisar que eu repita, por gentileza, você me interrompa. A segunda, eu queria ouvir também de forma bem resumida, quais são as suas sugestões para tornar a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, mais eficiente? O que eu queria sentir nessa sua resposta? Será que esses meios alternativos, extrajudiciais, eles devem ser perseguidos e utilizados na medida em que falece a qualidade da LEF, ou eles devem ser perseguidos mesmo quando existir digamos, um projeto ou um modelo de cobrança do crédito tributário melhor? Isso para mim ficou eu fiquei um pouco em dúvida. Você defende esse caminho ou só defende porque a LEF, digamos, seria idosa? E nem é tão idosa assim. Tá? 3. Em relação aos critérios que você utilizou, eu queria te ouvir. Por que você cita a transação, por exemplo, e não prestigia o que o mundo inteiro tem discutido em relação a outras medidas, como medidas arbitrais para a solução dos litígios, né, entre fisco e contribuinte, a mediação, a conciliação? Queria te ouvir. E também podemos incluir nessa seara aqui a questão dos parcelamentos especiais. Será que não seria importante trazer para essa discussão sua, que é muito boa, um contraponto? Por que talvez as ações de execuções fiscais resultam em valores insatisfatórios, segundo a sua avaliação, mas e esses parcelamentos que o Estado concede, a União concede, eles são comprovadamente mecanismos eficientes arrecadatórios? Não quero entrar no mérito aqui em relação a se prestigia ou não o bom e o mau pagador, mas ele resulta. Será que isso não tem um link com a minha primeira pergunta em relação à qualidade do crédito e à exorbitância das multas aplicadas sobre os contribuintes? O quarto ponto é só talvez você não tenha todos os elementos para responder agora, mas a sua... Professor, entrou no mudo o microfone do senhor. Perdão. Melhorou? O princípio da eficiência, muito bem delineado, e o princípio do devido processo legal, que eu achei que ele ficou, embora você o traga à baila, ele ficou desprestigiado. Então, se você tem dois pilares, e eu acrescentaria um terceiro, uma sugestão, o da legalidade, eu tenho muita dificuldade em compreender todo o contexto do que você propõe, inclusive como a própria transação, a própria revisão da LEF, sem a gente também prestigiar com definição, introduzi-lo, trazê-lo para a discussão junto aos dois princípios que sustentam e erigem a sua dissertação. Legalidade, eficiência e devido processo legal deveriam ser 3 princípios explorados na mesma medida e proporção, seu texto ficar perfeito e ficar assim, dificilmente derrubável, né, em qualquer discussão aí que
que tenham como fundamento outros autores, outras direções de compreensão do que seria o Estado de Direito, democrático de direito, enfim. A importância aí do dever de pagar o tributo, que você ressalta aí muito bem com isso demais. O Nabais é um professor genial. Seu texto é muito bom de ler e você teve um aporte muito grande, muito significativo de doutrinadores. Isso se percebe com muita transparência. E sei que você fez escolhas e as fez bem. A quinta pergunta, eu gostaria de entender por que Chile, Peru e Argentina. Eu fiquei um pouco em dúvida. Será que eles são os melhores? Ou seria só uma questão de geolocalização? Seria uma questão de língua, o que não é problema nenhum, a gente tem que escolher o que domina. Mas aí eu fiquei me perguntando, e fui lá ver quem você leu e etc., e não existe um autor em espanhol do país que tenha coordenado a visão em relação a essas experiências. Esse é um conselho que eu te dou muito firme. Acresça na bibliografia 2, 3 autores de cada um desses países. Uma curiosidade, portanto, por que esses 3? Tudo bem, Mercosul, mas se fosse esse o critério, os estados parte são outros. É Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Estados associados, ou então, vamos ser francos, escolhi os que têm maior PIB, os que têm maior relevância, maior acordo comercial com o Brasil, ou possuem experiências avançadas em relação ao meu tema. Faltou esse link. Ponha para que ninguém te questione por que esses países. Então, adote um critério e o revele. É muito importante isso para a construção da ciência. Adote um critério e o revele. Eu sei que você disse, já repetiu aí a localização, mas só localização poderia ser qualquer outro. Eu acho que esse critério não está bem delineado. Você deve ter outras razões. Pense, acresça novos países ou fundamente de uma forma mais clara para que a gente confie na sua escolha e se deixe levar e seduzir pelo seu texto. Um ponto que eu gostaria de citar: não existe trabalho com tanta qualidade como o seu tem que esqueça o resto do mundo. É muito comum no Brasil, nessas bancas de avaliações, a gente perceber uma falta de compreensão do mundo, do todo, e isso é algo que é um pouco tacanho. O Brasil tem essa dificuldade de compreender essa universalização. Mas eu sempre penso que tem que se ter um certo cuidado, doutor Leonardo, em relação a um ponto. O direito comparado, ele pode ser uma disciplina ou ele pode ser um método investigativo. Como método investigativo, que é o que eu mais gosto, e é o que você faz aqui, faltou dar um passo além. Se você escolhe esses 3 países, não pode apenas pegar a lei e confrontar com a nossa. Tem que fazer um breve resumo e apresentação de pelo menos alguns institutos básicos no qual se insere aquela lei. Como é a cobrança administrativa lá, mas tem tribunal administrativo, a gente não ficou sabendo. Tem o Poder Judiciário, ele tem uma simetria, uma similaridade com o nosso, faltou dizer. Nem que seja assim, informar que a família do direito é igual à nossa, né? Chamando aí René Davi, dizendo, olha, para esses 3 eu já parto aqui de um conceito que a família do direito é a mesma, estamos falando aqui de germânico-romano, então daqui a gente vai com segurança, mas lá existe o seguinte: tributos federais, estaduais, municipais, existe tribunal administrativo, não existe. A contextualização das leis antes de compará-las é o que, no direito comparado como método, é a falha que vislumbramos em todos os trabalhos no Brasil. Isso é muito comum, mas você vai superar isso. Então, se escolheu esses 3 países, justificou, aproxime os institutos que nós estamos trabalhando, e aqui você trabalhou do legislativo, judiciário, sua construção ela foi muito inteligente em relação aos contornos que você foi traçando. Você se armou bem, mas nesse capítulo faltou armar os outros. Eu fiquei um pouco sem saber, e olha que eu conheço um pouco do direito argentino, conheço muito pouco do chileno, e nada sei do Peru. E eu fiquei um pouco perdido em relação, mas tem
como comparar, cadê as balizas, pelo menos dos institutos básicos, para eu saber que eu estou tratando de uma ciência, um método, que é o direito comparado. Então, essa é a quinta. Partindo para o final. O sexto, dados estatísticos. Muito cuidado, doutor Leonardo. O que eu quero dizer com isso? Também está ligado à metodologia, a método. É natural, é muito natural. Todos nós cometemos esse erro. Que no trabalho científico eu consiga vislumbrar quem é a pessoa que escreve. Eu consigo enxergar aqui o profissional brilhante que você é e o cargo que você ocupa, público. Eu compreendi que isso está na sua alma e isso não é ruim. Mas para a ciência, a gente tem que se afastar um pouco dessa questão. Então, dados sem crítica da fonte não deve ser utilizado assim com tanta parcimônia. Veja bem, uma crítica bem superficial e depois, se você quiser, a gente pode avançar, tá? Eu vou citar suas ordens para quando terminar, se você, depois de aprovado com o seu orientador, quiser melhorar algum ponto do que eu citei, porque são só sugestões. Se eu fechar a banca aqui agora, eu já vou dizer que você está muito bem aprovado. Eu estou tentando contribuir para que o seu trabalho fique melhor. Se você quiser, eu acho que a gente tem que avançar, e eu tenho dados para isso, e desculpa estar te falando isso só hoje na banca, mas é esse o papel do julgador. Você precisa criticar. Se elogiar, por exemplo, uma metodologia da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tomar aquilo como um caminho a ser seguido, mas pegar dados dela apenas e não questionar, mas quem fez? Quais foram os critérios? O que foi utilizado? Às vezes parece direcionar o texto, e isso a gente deve evitar na ciência. Então, apresentar um dado, questionar, validá-lo, refutá-lo, discutir os críticos. Espera aí, mas esses dados não representam com essas fontes exatamente a conclusão que eles querem apresentar. Você tem muito arcabouço de dados. Ótimo. Mas, sendo eles tão importantes para a sua tese, você não acha que seria bom ouvir quem discorda deles? Ou quem só ouvir só quem dá primazia a esses métodos que estão sendo tentados pela Procuradoria, né, Geral da Fazenda Nacional? Será que não seria diminuir o debate? Tem essas hipóteses aqui, estão sendo boas, os resultados são esses, os números divulgados são esses. Me lembrou muito o Recupero, o ministro, quando estava lá na Fazenda, né, dizendo que o que é bom a gente publica, o que é ruim a gente esconde. Na ciência não pode, doutor Leonardo. Por favor, traga para o seu texto pelo menos uma crítica básica em relação às fontes de dados inseridos no seu trabalho. E são muitos, que eles são muito bons, mas dê um pouco mais de credibilidade à fonte e ouça vozes discordantes, nem que seja para afastar leitores como eu, que não vão ter a impressão que está se publicando ou divulgando só aquilo que interessa. Faça isso que seu trabalho vai dar um salto gigantesco, na minha opinião. É só como se fosse dourar a pílula, dê mais validade aos seus dados. Não é porque foi publicado, saiu publicado e ter uma avaliação. Pergunte, o papel nosso de pesquisador é esse. A gente nunca está com a resposta pronta. Nós começamos um trabalho falando, olha, eu vou pesquisar isso, mas esse dado é bom? Esse dado é confiável? Ok, esse dado espelha uma metodologia de apuração. Essa metodologia levou todo. Tem alguém que critica, certo? Eu acho que isso vai enobrecer o seu trabalho, porque vai afastar tolos como eu. E, por fim, eu acho que 7, faltou posições contrárias, pensamentos contrários, refutar um pouco mais. Eu vi, sim, lá 2 ou 3 pontos que você cita. Olha, o professor Onofre diz isso, mas a gente não acha que talvez seja por aí. Faça mais isso. Está faltando mais isso no seu trabalho. 4, 5, 6 coisas a mais que você possa dizer, olha, eu estou lendo todo mundo, eu não estou lendo só uma turma que eu concordo com ela.
faça um pouco mais esse contraponto. Eu acho um dos pontos mais fortes do seu trabalho quando você me convence, olha, tem alguém genial como o professor Onofre que diz isso, mas a minha pesquisa está levando para um outro caminho. É assim que avança a ciência. É assim que se faz avançar a ciência. Então, são 7 pontos. Eu não sei se eu estou sendo assim, muito exigente. Eu acredito que não, porque eu me imbuí de responsabilidades ao avaliar seu trabalho. Então, não quero pegar ponto, capítulo por capítulo, mas eu acho que eu fui nos pilares do seu trabalho e eu gostaria de ouvi-lo. E, enfim, eu acho que eu já adiantei a minha posição. É única. Contribuir para que o seu trabalho seja mais sólido e se transforme num livro que todos nós vamos ter o prazer de comprar e divulgar para os alunos que, por sorte, nunca deixam de existir. Parabéns, muito feliz e honrado pelo convite. Professor Marcelo Jabbour, eu acho que, coincidentemente, a questão de 3 ou 4 meses, né? Participei aqui de uma banca, de um outro orientando, que fez questão de convidar para participar da banca um ex-professor da graduação, né? Esse aluno se formou em outra faculdade, mas ele fez essa exigência, né, de que o professor participasse, e aí eu disse para o professor Juliano Fernandes, de Sete Lagoas, o que eu repito agora para você, né? Eu acho que não tem homenagem melhor para qualquer um professor, né? Reencontrar um aluno anos depois, ver a evolução do aluno dentro do direito e ser homenageado com um convite desses, né? Eu acho que é uma das melhores honras que qualquer professor pode esperar, né? E acho que a sua arguição mostra por que o Leonardo quis convidá-lo, né? Eu acho que a dedicação que suas questões transparecem com relação ao exame da dissertação, né, mostra todo o cuidado que você tem em examinar os trabalhos, né, dos seus alunos, as provas dos seus alunos, né? E agora acho que a homenagem que o Leonardo fez, eu acho que foi devidamente respondida com a sua arguição, e passo a palavra para o Leonardo para ele se desincumbir desse mistério que não é nada fácil, né? Mas eu tenho certeza que ele vai se sair bem aí nessa tarefa. Muito obrigado mais uma vez. Professor Musi, obrigado. Professor Marcelo, eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição que o senhor propõe ao trabalho, desde já, e me antecipando algumas respostas em relação a indagações numericamente mais avançadas. Gostaria, sim, de ter uma interlocução com o senhor na medida do possível, posteriormente a essa defesa, porque o incremento do trabalho, logicamente, é o intento do aluno, né? A gente está aqui defendendo inicialmente uma ideia, mas que não por conta da defesa ela seja definitiva, muito pelo contrário. Deixou de ser, a partir da banca de qualificação, que o professor Frattari me sugeriu inclusão de vários textos, que felizmente o professor Musi até os tinha para me fornecer e ajudou bastante, mas eu agradeço muito não só a disponibilidade em participar deste processo, mas a forma como a qual o senhor lidou com essa verdadeiramente uma homenagem do aluno que algum tempo depois, não vou falar quanto tempo, né, professor, porque fica ruim para todo mundo, mas muito tempo depois a gente se reencontra num momento tão importante para a minha vida, assim como foi a graduação, assim como foram as suas aulas, assim como foi a especialização em processo, que eu lembro que compareci a Alex Legis para tomar um café com o senhor me forneceu uma carta de recomendação, num momento muito importante da minha atuação profissional também, numa prova de magistratura, em que eu deveria, na investigação social, indicar professores de minha confiança, o senhor foi, logicamente, um dos eleitos, então essa reciprocidade em relação ao respeito não se esvaiu com o tempo, o que é algo muito bom.
Eu vou passar, ainda que de forma mais breve, por cada um dos 7 apontamentos, logicamente, e gostaria que o senhor me apontasse se ficar algo a desejar em relação a algum complemento. Primeiramente, o senhor falou a respeito da qualidade do crédito tributário. Isso, professor Musi, professor Fratari e eu, a gente falava a respeito dessa questão na banca e também numa reunião que eu tive com o professor Musi, a gente falou a respeito disso. A qualidade, em regra, do crédito tributário, e eu digo, independentemente da esfera de execução que o seja, em regra é péssima, né? Eu vejo de perto a questão atinente ao município de Contagem, não estou fazendo nenhuma crítica em relação ao município, muito pelo contrário, mas normalmente o controle administrativo de legalidade simplesmente não ocorre, né? Ainda mais nessa sistemática da computação moderna atualmente, aperta-se um botão, o sistema cospe a inicial acoplada à CDA e a partir daí passa a distribuição e não raramente nos deparamos com execuções fiscais sem a identificação correta do sujeito passivo, dentre outras esferas. Tanto é que no próprio trabalho, eu até citei um autor paulista chamado Fernando Castellani, que ele qualifica o credor tributário ou o Estado como péssimo credor. E, em regra, é isso que acontece e isso acaba esbarrando numa situação até que o Fratari me chamou a atenção na banca de qualificação. A mazela em relação à arrecadação tributária muitas das vezes recai sobre função outra que não a executiva e que não constituiu corretamente o seu crédito tributário. Então, independentemente se o judiciário tivesse uma atuação brilhante, aquele crédito não seria recuperado, porque aquele crédito simplesmente não existe ou a sua delineação quando o lançamento é completamente equivocada. Então, o senhor falou a respeito das multas, concordo com a pontuação, as multas tributárias são sempre objeto de muita discussão e, normalmente, quando da realização de algum refis, elas são extirpadas, né? Então, chega a ser, em determinados momentos, um contrassenso em relação ao dispêndio de grande aparato material, humano, para fins de arrecadação de determinado crédito, a exemplo das multas, e que depois são extirpados em qualquer refis que pressupõe essa sistemática. Inclusive, eu até já tive ciência de alguns refis que, inclusive, a extirpação do principal, e aí a gente subverte por completo a razão de ser do refis, e já adiantando, professor, concatenando com a terceira indagação, que é a respeito, que passa necessariamente também pelo refis, logicamente se mostra uma forma eficiente de arrecadação numa perspectiva nominal, mas eu acho que os efeitos correlatos adstritos ao refis acabam por sepultar algumas outras pretensões ou formas de cobrança de crédito da qual se vale o credor, que acaba deslegitimando a própria atuação no regular exercício da cobrança do crédito tributário. Especificamente em relação à segunda indagação, quais as sugestões, meios administrativos na falência da Alef? É algo que eu vou observar e vou reler e me atentar à externação de ideias, porque o intento não foi de privilegiar a cobrança administrativa ou a cobrança judicial, mas sim concatenar as duas, se valendo da eficiência que cada qual, ou da maior eficiência que cada qual reverbere, né? Então, o intento da dissertação seria não abandonar a ação de execução fiscal, mas ainda assim se utilizar da ação se efetivamente se mostrar em relação a um crédito em específico ou a um devedor em específico mais eficiente ou não em contraposição a uma forma estritamente administrativa de arrecadação tributária. No terceiro tópico, o senhor falou a respeito de arbitragem, de mediação, de conciliação.
Na verdade, eu me vali da transação e acabei relegando essas outras formas em razão da contemporaneidade da regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional. Isso me chamou muito a atenção pela contemporaneidade. Até o Gilmar estava aqui na sala, acabou de sair, ele vai dissertar a respeito da transação tributária, e isso foi objeto de discussão em algumas aulas do mestrado, então vou pesquisar e, logicamente, acolho a sugestão do senhor em incluir formas outras de resolução de controvérsia na seara tributária que não as já abarcadas especificamente na dissertação. Na quarta pergunta, o senhor falou da necessidade de equivaler a legalidade e o devido processo legal em relação ao princípio da eficiência. De fato, o princípio da eficiência teve um destaque absoluto. Eu até utilizei como uma sugestão do Frattari e também acordada pelo MUSE na banca de qualificação, inclusive na perspectiva do princípio da eficiência como marco teórico, assim como o Frattari fala, da lupa para se enxergar outras formas. Então, essa é a razão de ser de uma preponderância do princípio da eficiência, até pela sua qualificação como marco teórico da dissertação. A legalidade realmente foi somente pincelada em alguns momentos, em que se tentou concatenar a eficiência sem prejuízo ou sem se afastar da legalidade, mas entendi de forma muito clara a sugestão do senhor e concordo com ela, até de modo a, logicamente, fazer uma trilogia com o devido processo legal, que com certeza impactaria positivamente no resultado final. A quinta indagação versa a respeito da razão de eu me ater ao Chile, ao Peru e à Argentina, né? Quando eu me deparei com a obra do Arnaldo Godoy, aquilo me encantou de uma forma em que ele acaba perpassando por diversos países, não só atinentes à América Latina, e aqui, América do Sul, na verdade, sim, mas na Latina também, porque ele versa a respeito do México, mas eu quis limitar ao máximo para eu não me perder num capítulo que, logicamente, tem a sua importância no bojo da dissertação, mas que não poderia ter preponderância em relação a alguns outros argumentos. Então, efetivamente, eu elegi Chile, Peru e Argentina, em detrimento de Uruguai e Paraguai, pelas leituras que eu fiz, são sistemáticas equivalentes à brasileira, com a preponderância da atuação jurisdicional. Então, eu passei a trabalhar mais essa migração de uma seara unicamente jurisdicional para um hibridismo ou mesmo uma sistemática puramente administrativa, e essa é a razão de ser deste corte. E a contextualização é logicamente acolhida e vai ser feita no trabalho. Especificamente em relação aos dados estatísticos, eu tive uma dificuldade muito grande, inclusive em relação aos dados da União, que parecem não ser de grande dificuldade para fins de apuração, mas o são. Me vali diversas vezes de lei de acesso à informação e conversei com muita gente, Ministério da Economia, Advocacia Geral da União, até eu conseguir me deparar com uma figura muito bacana, que até foi citada na dissertação, que chama Everaldo Passos, que é o coordenador de gestão da dívida ativa e arrecadação tributária. Ele é de Sergipe, mora em Brasília, e fizemos 3 reuniões via Google Meet para tratar a respeito do que eu precisaria, e realmente foi uma dificuldade muito grande acolher esses dados. O senhor falou que tem alguns dados, eu logicamente gostaria de me emprestar desses dados para fins de incremento do trabalho, e mesmo após conversar com o coordenador geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu ainda pedi que ele me explicitasse numa terceira reunião os dados que ele me enviou em planilha, e essa é a razão de ser de uma menção a ele de forma diferente da habitual, porque aquilo tratou de informação verbal discutida de forma digital, assim como estamos fazendo agora, mas realmente essa questão dos dados foi árdua,
a apuração, inclusive no âmbito do município de Contagem, onde eu achei que eu teria facilidade por lá estar há 12 anos laborando na subprocuradoria fiscal, mas também não tive essa facilidade, inclusive, vamos dizer, dentro de casa, né? Então, gostaria muito de me valer desses dados e tenho certeza que vão incrementar de forma substancial o meu trabalho. E as posições contrárias foi uma crítica, logicamente vai ser acolhida, já foi acolhida quando da primeira reunião que eu tive com o professor Muzi, em seu escritório, ele falou, em relação ao protesto CDA, eu gostaria que você lançasse outros autores que têm um entendimento dissonante em relação ao seu, assim como o professor Frattari me indicou algumas obras, das quais eu li vários artigos e inseri, mas, logicamente, sempre essa contraposição de ideias enriquece o debate, e não só o debate, enriquece também o texto, então, certamente, eu entrarei em contato e me valerei de sua ajuda costumeira para fins de incremento do trabalho. Agradeço bastante as intervenções e fico à disposição se eu pequei no esclarecimento de alguma das dúvidas aqui, professor. Professor Marcelo. Já posso falar diretamente? Pode, claro, claro. Estava esperando Vossa Senhoria, nosso líder. Eu estou absolutamente satisfeito e gostaria de repisar. Nada é necessário mudar para a sua aprovação hoje. Tá bom, doutor Leonardo? Reitero a qualidade do seu trabalho, a alegria de poder ver o seu desenvolvimento. Estou apenas contribuindo para que haja aí uma evolução com um prazo maior, com tempo, já não sujeito aí a tanta pressão, para que você faça uma edição de um livro bastante completo. Tá? Eu acrescentaria aí à sua fala apenas duas coisas assim, muito importantes, que eu acho que você não poderia abrir mão. A leitura de autores dos países que você resolveu tratar. A inserção desses países em relação aos institutos mais simples que você julgar necessários para fazer esse tipo de comparação. Tá? Isso aí é algo que precisa mesmo ser feito, só isso já vai dar um salto gigantesco no livro que você irá publicar. Mas para hoje, para aprovação da banca, o seu trabalho está muito acima do necessário para aprovação. Viu? Então, no final, a gente vai, claro, dizer isso, mas eu só queria tranquilizá-lo que nada do que eu propus será necessário ser feito para a sua aprovação hoje. Tá? Meus parabéns. Obrigado aí por responder de forma bem clara, bem tranquila. Você sempre teve essa qualidade de enfrentar as questões não só com naturalidade, mas também absorvendo com muita clareza quais foram as intenções, e tenho certeza que vocês terão a sabedoria de julgar o que deverá ser inserido ou não. Meus parabéns. Estou satisfeito, presidente. Ok, professor Marcelo. Eu acho que o Leonardo ele até se esforçou, né, para trazer essa outra visão. Eu sempre falo com os meus alunos, com os meus orientandos, né, que a lógica acadêmica não é a lógica da advocacia, né? A advocacia a gente fala o que é bom para a nossa parte e em relação aos outros pontos a gente usa da máxima do recupero, né? Mas no trabalho acadêmico, antes de diminuir, né, valoriza o trabalho, trazer posições contrárias, posições divergentes. Mas eu fiquei muito tranquilo exatamente porque na banca, né, a gente já tinha essa previsão de que participariam dois ilustres advogados de contribuintes, né, que iriam de frente contra o ranço fazendário, né, não só do mestrando, mas também do orientador do mestrando, né? Então, eu acho que isso já serviria para se contrapor aí a nossa visão, né, que é um pouco comum, né, por sermos ambos advogados, membros da advocacia pública, né? Então, agradeço mais uma vez e reitero também os agradecimentos ao professor Frattari, a quem também já passo a palavra para as observações, questões que ele venha a formular. Bom, boa noite a todos, boa noite, Leonardo.
Queria, antes de iniciar minha fala, agradecer muito ao professor Carlos Vitor, já é companheiro antigo aqui de casa, né? A gente sempre compartilha nossas bancas, não é? Pela disciplina comum e também, né, por ser meu colega de graduação aí, né, muitos anos na FUMEC. Para mim, hoje é uma alegria muito grande ter o professor Marcelo aqui na banca. Salvo engano, é a primeira vez que eu também tenho a alegria de tê-lo na banca comigo, de compartilhar a banca. O professor Marcelo é um profundo estudioso do direito tributário, é um advogado ímpar, eu não sei se ele sabe, mas ele saiu hoje na relação da Best Lawyers, os melhores advogados de Minas, não sei se você já sabe, Marcelo, mas né, você receba a notícia em primeira mão aí, então. Vai sair amanhã o resultado para todo mundo, mas hoje eu já descobri algumas coisas lá, mas o seu nome está entre os grandes advogados tributaristas indicados pela publicação, e é nosso amigo antigo, como bem mesmo frisou o professor Carlos. Embora eu seja um pouquinho mais novo que os dois, eu tive a honra de muito cedo já conviver com ambos, e isso foi muito importante para a minha formação, até hoje. Bom, e queria te dar, né, Léo, os parabéns também, né, pelo trabalho, cumprimentar a todos os presentes, a sua família, né? O Leonardo já aprendeu um golpe baixo dos mestrandos, que é colocar a mulher, os filhos também envolvidos na defesa, né? Eu fiz isso, usei esse golpe também, Leonardo, de modo que ele já é bastante antigo, mas ele continua muito eficaz. Então, eu espero que ele, enfim, ainda tenha uma vida muito longa. Queria dar um salve aí também para os nossos alunos da FUMEC que estão nos assistindo, tanto aqueles que já tiveram a oportunidade de defender o mestrado, quanto os que ainda defenderão, e eu acho que essa defesa pode ser muito útil, né, para os últimos também, né? Agora, Léo, indo ao ponto que nos interessa, como o professor Carlos Vitor afirmou, depois que a FUMEC passou a ter a pré-banca, eu acho que nós tivemos muitos ganhos, muito mais ganhos do que perdas, não há dúvida nenhuma, mas houve um certo esvaziamento da nossa participação aqui. De modo com que muitas coisas, né, que a gente discutiu na pré-banca, eu acho que elas foram usadas para aprimorar o seu trabalho, e outras coisas que nós falamos, não havia tempo suficiente, né, para fazer isso. Uma delas foi o que bem abordou o professor Marcelo em relação ao direito comparado, né? Eu te disse que direito comparado é um negócio muito, assim, muito difícil de fazer, né? E por quê? Né? Porque a gente não conhece o sistema do outro país mesmo, né? Às vezes a gente se fia, né, em um autor brasileiro que lê o que acontece lá, mas não dá nem para saber o que esse autor brasileiro leu direito, né? Como você conhece bem o direito tributário brasileiro, imagine, por exemplo, as discussões relacionadas à natureza das isenções tributárias aqui no Brasil. Tem um monte de gente que acha coisa, né? O sujeito, um acha uma coisa, outro, tal. Imagina se lá no Peru, ou na Argentina, ou onde quer que seja, sobre alguma dessas questões aí tratadas, se não há um certo dissenso, ou se todo mundo acha a mesma coisa. Enfim, para a gente que está em outro sistema, é muito difícil mesmo avaliar isso. Então, eu acho que nós devemos ter muito cuidado com essas questões. Eu digo muito isso para os alunos de mestrado. É melhor não fazer direito comparado do que fazer mais ou menos. Bem melhor, entendeu? Por quê? Porque você não abre espaço para receber críticas
ou de quem conhece o sistema de lá, ou de quem não conhece, mas que nota a fragilidade da metodologia usada pelo mestrando. O mesmo vale para histórico, o mesmo vale para várias coisas que a gente, em geral, quer colocar nos trabalhos. Não havia tempo, naturalmente, entre a pré-banca e aqui, né, para que a gente fizesse uma correção sobre esse assunto, e ele também não prejudica o seu trabalho, tá certo? Ele não desmerece, né, os outros pontos do seu trabalho. Mas, se você deixar como está, não é, alguém, ao ler o seu trabalho, pode criticá-lo com alguma razão, tá certo? Então, eu acho que, caso o seu trabalho avance para uma publicação, ou você tira esse negócio, que eu acho que não vai mudar muita coisa, né, no final das contas, ou você, de fato, siga o conselho do professor Marcelo, que é o de se aprofundar um pouco nesse país e tal. Eu acho que espanhol, não sei se você lê espanhol, mas eu parto do princípio que todos nós lemos, né? Sei que é um princípio meio assim ruim, mas você pega um dicionário lá, pega o texto e vai embora, né? Enfim, daí uns 2, 3 dias de uso, você já vai estar bem melhor, né? Eu caí uma vez nesse conto aí que eu estou te falando e comprei um livro de romance em espanhol. Eu não consegui passar da 10ª página, né? E aí você percebe o vocabulário que é necessário para o entendimento das duas linguagens, né? A linguagem técnica até que a gente consegue avançar, mas a hora que você vai para a linguagem da vida, do mundo, meu amigo, aí não, aí é outra coisa. Mas, enfim, uma é essa dica aqui que eu te falo, né? Eu fiz vários outros apontamentos lá, mas eu estou satisfeito com as alterações que foram feitas. Só tenho uma leve desconfiança em relação à ineficácia da execução fiscal. Havia dito isso a você. Eu não acho que a execução fiscal é o grande patinho feio. Eu acho que o patinho feio é o sistema de cobrança e de atribuição de responsabilidade tributária que existe no Brasil. Entendeu? Ele que eu acho que, no final das contas, né, te dá créditos que são, não sei se essa palavra existe, mas que são irrecebíveis, incobráveis, e aí o pato cai na execução fiscal, que é o método que você usa para fazer isso, entendeu? Eu acho que mesmo se você usar esse monte de coisa aí que o fisco hoje quer usar, para cobrar alguns créditos, você não vai adiantar nada, né? Não vai melhorar em nada. Eu tenho alguma dúvida sobre a eficácia desses novos métodos aí, apregoados aí pelo fisco, de modo que eu prefiro esperar, antes de dar uma opinião mais definitiva, que a gente tenha um certo tempo para analisar a eficácia, né, desses, digamos, novos instrumentos aí de cobrança do crédito tributário. Mas o fato é que o seu trabalho está bem, assim, está bom, está super adequado, ele debate as questões que precisam ser debatidas, talvez aparecer um pouco mais a crítica, né, do mercado de uma maneira geral, tanto do contribuinte quanto dos advogados, dos autores advogados, as ideias que você colocou. Eu acho que isso, de fato, engrandeceria mais o trabalho, mas, de um modo geral, eu estou satisfeito com a dissertação que você produziu. Para não deixar de perguntar nada, eu gostaria só que você nos dissesse por que você não concorda com a posição do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, de fato, o que mais tem é gente que discorda do que ele fala. Mas eu não sei se nesse ponto aí é o caso, né? Mas não custa nada ouvi-lo em relação às críticas que você tem ao posicionamento dele, e é isso que eu gostaria que você fizesse. Mais uma vez, te dando os parabéns a você,
ao professor Carlos Vitor, orientador, e agradecendo a oportunidade aqui de estar entre amigos mais uma vez. Sou Fratari, eu é que agradeço, né? Tenho certeza que o Leonardo também, e realmente, né? Eu compartilho dessa sua visão, né? Eu acho que o exame de qualificação, quando ele é bem feito, né? E tem uma resposta positiva do aluno, o professor que participou do exame de qualificação fica meio que perdido, né? E nesse aspecto, eu me lembro agora do professor Antônio Carlos Diniz Murta, né? Que participei com ele de 2 ou 3 exames de qualificação e ele está sendo bem, vamos dizer assim, econômico nos comentários dele, né? Ele diz assim, não vou falar muita coisa não, senão na banca eu não posso falar nada, né? E realmente é algo que causa assim, uma certa dificuldade, né? Especialmente quando eu acho que o trabalho já está estruturado e o mestrando, né, procura aperfeiçoar, né, o que já foi feito. Mas agradeço mais uma vez e passo a palavra ao Leonardo para responder a pergunta e fazer as considerações. Obrigado, professor Musi. Professor Fratari, agradeço novamente as pontuações. Tenho certeza que são sempre, assim como o professor Marcelo, no intuito de colaborar e de potencializar o trabalho. Né? Essa questão atinente à leitura de autores estrangeiros, eu lembro muito bem da banca de qualificação, o professor Fratari falou, para mim você não fez direito comparado, você pegou um autor, citou a legislação chilena e argentina, e realmente eu acabei citando no tópico específico do direito comparado, o Arnaldo Godoy e Hermes Zanetti Júnior. Então, vou me esforçar para fins de localização de bons textos que deem guarida a essa sistemática do direito comparado. Em relação ao que o senhor falou quanto à ineficiência da execução, ou que recai sobre os ombros da execução, uma questão atinente à seara outra, própria do sistema tributário de responsabilidade tributária, de fato isso acontece não só em relação à própria sistemática interna do executivo, mas também em relação à atuação legislativa, em relação à atuação jurisdicional. Eu tenho experimentado um grande problema em relação à aplicação de precedentes, e isso tem gerado um grande debate a respeito do processo em razão de questões periféricas à execução fiscal em si, e acaba o efeito pernicioso dessa discussão desatrelada do intento da execução fiscal acaba recaindo sobre o procedimento da execução fiscal e não se revela, em algumas das oportunidades com as quais me deparo, de uma canhestra atuação jurisdicional. Então, efetivamente, essa atuação, por isso que eu até lancei uma frase na dissertação falando que muitas das vezes a atuação das funções legislativas, das funções estatais, diretamente ou de forma periférica em relação à ação de execução fiscal, acaba sendo deslegitimadora de outra função estatal, porque o resultado acaba recaindo sobre o exercício de uma função que nada tem a ver com aquela que gerou algum desgaste em específico. A crítica ao mercado em relação aos advogados de contribuintes realmente é algo que eu vou acolher. Já incluí, inclusive, vários textos do professor Fratari, né, que me foram sugeridos as leituras, e que o Musi me emprestou algum material, mas realmente há sempre essa dicotomia. Quando eu achei um texto do Leonardo Alvim, na hora que eu li, eu falei, não, que texto maravilhoso, né? Exatamente porque vinha num viés já ao encontro do que eu vinha sendo defendido, e logicamente não estou falando que o do Leonardo Alvim é maravilhoso em detrimento de qualquer outro, mas essa contraposição é muito clara e faz muito bem ao texto, e certamente vai ser acolhida assim como as outras sugestões. E em relação ao ministro Marco Aurélio, eu passei de forma rápida na questão
atinente ao voto do ministro na ADI 5881, mas o entendimento do qual eu discordo do ministro é que, na perspectiva formal, entendeu que seria o artigo 25 da Lei 13.606 de 2018 violador do artigo 146, 3b da Constituição da República, que determina a utilização de lei complementar quanto a normas gerais atinentes ao crédito tributário. E o ministro entende que a cobrança do crédito estaria inserida no conceito, assim, digamos, de crédito. E o próprio artigo 146 menciona de forma autônoma e dissociada do crédito o verbo cobrança, e não só o 146, mas também o 149. Então, me pareceu uma engenhosidade interpretativa para fins de adequação ao entendimento perpetrado nessa questão atinente ao direito ou à inconstitucionalidade formal. Na perspectiva material, o ministro Marco Aurélio entendeu que seria um passo desproporcional, demasiadamente largo no exercício da autotutela administrativa, o lançamento de indisponibilidade sem audiência do judiciário, com que se discorda, porque o artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República, determina ou prescreve, ao tratar do devido processo legal, que ninguém será privado de bem sem o devido processo legal, mas não necessariamente vincula o exercício do devido processo legal à necessária atuação jurisdicional. Então, entende-se que o devido processo legal pode ser observado também na seara administrativa, com prazo de impugnação a respeito da averbação pré-executória, com prazo ou com a possibilidade de substituição do bem objeto do lançamento de indisponibilidade. Então, basicamente, são esses os argumentos de contraponto em relação a esse incipiente entendimento do Supremo, que não se sabe ainda se vai ser prevalente. Professor Frattari? Não, estou satisfeito, obrigado e, enfim, pode seguir. Ok. Bom, Leonardo, eu também, tradicionalmente, eu não faço arguição dos meus orientandos, né? Eu assumo como minhas as falhas, né? E os méritos todos do orientando, da orientanda, eventualmente, né? Que conseguem chegar ao final, não obstante a presença desse desorientador aqui, né? O tema é realmente um tema bem difícil, né? Eu concordo plenamente com o professor Jabbour, com o professor Frattari, a questão da qualidade do crédito tributário, né? Eu acho que são muitos aspectos que contribuem para uma ineficiência da arrecadação tributária, começar pela questão das multas, né? As afamadas multas tributárias, cuja satisfação é sempre perto de zero, porque os contribuintes não pagam as multas e, normalmente, quando pagam crédito tributário, se beneficiam de uma anistia e ela vem sem multas, né? Já participei de alguns debates, inclusive na Secretaria de Fazenda, o professor Marciano, da PUC, né? O Ricardo Oliveira, da Fazenda, né? E essa questão é uma questão eterna, né? A questão mesmo da qualidade do crédito tributário, e aqui eu, rapidamente, né, falo da minha experiência pessoal no estado de Minas Gerais, já há algum tempo, né, de 2 ou 3 anos para cá, a preocupação com o controle de qualidade do crédito tributário tem tomado corpo na Secretaria de Estado de Fazenda. Hoje nós temos uma série de grupos de estudos, né, formados entre a Secretaria de Fazenda e a Advocacia Geral do Estado, que é justamente para tentar aperfeiçoar o lançamento tributário, né, percebendo que a eficácia e eficiência da execução começa lá atrás no lançamento tributário. Então, essa semana mesmo, nós acabamos de participar, eu acabei de participar de um grupo sobre a questão de créditos inidôneos de ICMS, né, um tema antigo que veio de ser resolvido por uma súmula do STJ, e o Estado está tentando se adaptar à orientação do STJ, né? E a ideia é exatamente essa, né? Claro que aqui fica um tanto quanto em reserva, porque tratam-se de orientações internas, né, que depois não são divulgadas, mas há uma orientação da Secretaria de Estado de Fazenda, da Advocacia Geral do Estado, que, diante de
a ausência de provas cabais do comportamento indevido do contribuinte, não se faça o lançamento, né? O simples fato da nota fiscal ser declarada inidônea já não servirá como fundamento para o lançamento, porque o Estado já sabe que isso não surtirá efeito no processo judicial, né? Vamos ficar ali a Secretaria de Fazenda com o lançamento, o Conselho de Contribuintes, depois a AGE, e no final o contribuinte vai afastar aquele crédito tributário, né? Então, para preocupação com a execução fiscal, tem também esse aspecto que é muito anterior à execução fiscal, né? E me parece assim também, né, com todas as vênias dos que pensam de forma diferente, né, eu acho que a execução fiscal, o futuro dela é ser limitado àqueles grandes créditos tributários, né, aqueles créditos que comportam margem de discussão e que tem ali num cenário processual adequado para serem discutidos e resolvidos, né? Preservando a expectativa do credor com relação à exigibilidade do crédito, mas também resguardando o direito do contribuinte ao contraditório ao devido processo legal, né? Eu compartilho muito da visão do Leonardo mesmo, de que o processo, em geral, não deve ser usado para pequenas coisas. E nas pequenas coisas eu coloco muito desse crédito tributário miúdo mesmo, né? Autodeclarado, né? Que não tem muita margem para discussão jurídica mais séria, né? É uma dificuldade econômica, uma inadimplência, aspectos que não são propriamente para ser resolvidos no processo judicial, né? E acho que o trabalho do Leonardo teve esse mérito, né, de encarar esse desafio e trazer as suas ponderações dentro do corte metodológico que foi feito. E, claro, ele terá um prazo ainda, né, para depositar o trabalho final e pela dedicação que ele já mostrou ao longo de todo o trabalho, né, até, inclusive antecipando etapas, né, apressando a conclusão do mestrado, né, certamente não faltará disposição aí, ainda mais com o apoio já anunciado, né, da esposa, né, da família, né, para fazer todos esses ajustes e certamente fazer um trabalho ainda melhor do que já foi apresentado com a imprescindível colaboração do professor Frattari e do professor Jabbour, né? Eu vou, então, passar a palavra para o Leonardo, para as considerações finais dele, já anunciando que depois dessas considerações finais, nós vamos fazer aqui um processo de deliberação que, na sessão online, está sendo feito via WhatsApp, né? Então, mais um grupo de WhatsApp foi criado nas nuvens aí do WhatsApp, mas é um grupo que se autodestruirá, né, logo em seguida ao encerramento da sessão, para que a gente possa deliberar sobre a sua situação. Então, Leonardo, você tem a palavra para as suas considerações finais. Minhas considerações finais são ratificadoras dos agradecimentos já lançados inicialmente. Eu até acabei me esquecendo de agradecer a todos do escritório Almeida Melo, o Pedro acabou de sair, o João Paulo, todos que propiciaram a continuidade dos trabalhos na minha ausência, na minha constante ausência, né, por conta dos estudos, assim como no âmbito da Procuradoria. Vi que passaram alguns colegas lá da Procuradoria durante a apresentação e o agradecimento é extensível não só a eles, mas a todos também da FUMEC. Ratifico esse agradecimento e o faço nas pessoas do professor Carlos Vitor Musi e do professor Frattari. Achei na FUMEC um ambiente muito acolhedor e muito propício para uma calma para o calmo e regular exercício de estudo, um clima muito ameno e sem cobranças exacerbadas. Então, identifiquei na instituição vários fatores que contribuíram sobremaneira para que esse trabalho tenha sido desenvolvido de maneira calma, inclusive propiciando a própria antecipação, como o professor Carlos Vitor Musi já disse. Novamente agradeço ao professor Marcelo Jabbour, que me acompanhou de forma mais de perto por algum tempo, e espero que agora continue me acompanhando e que a recíproca seja verdadeira em relação a esses anos mais à frente. Vi que passou aqui também, professor, o Vitor, que foi da
da mesma turma no Isabela, teve por um bom tempo aqui no âmbito da defesa, e agradeço a todos que aqui compareceram e que, de qualquer forma que seja, colaboraram para mim, não só em relação ao trabalho, mas até alcançar essa possibilidade da concretização do mestrado. Então, o sentimento é realmente de gratidão e espero que possamos estar juntos em breve novamente, ainda mais de forma física, né? Então, agradeço. Muito obrigado mesmo. Ok, então peço ao Leonardo, a todos os presentes, para aguardar alguns minutos aí, enquanto a gente
Bom, Leonardo, a banca, então, reunida aqui, depois da sua arguição, deliberou nos termos do regimento do programa de pós-graduação da FUMEC, pela sua aprovação. Então, em nome da Universidade FUMEC, em nome do programa de pós-graduação, eu declaro você aprovado, né, e agora detentor do título de mestre em Direito pela Universidade FUMEC. Dou meus parabéns, então, reitero meus parabéns, reitero os agradecimentos aos professores Fratari e Marcelo Jabbour, dou os parabéns igualmente à Luciana, né, a todos os amigos e demais parentes presentes aqui, e, claro, a sessão fica aberta aí para todos que quiserem falar e lhe cumprimentar, fiquem à vontade, né, já que nesses tempos pandêmicos não podemos dar um abraço, um aperto de mãos, mas fica, então, virtualmente aí a sessão liberada para aglomeração de todos os presentes aqui. Podem ficar todos à vontade. Marcelo, Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, pela participação. E ressalto aqui que o professor Marcelo Jabbour fez a recomendação para que seu trabalho seja publicado, né? Não faz parte do nosso regulamento essa previsão, mas fica assim como uma grande sugestão, né? E já de plano faço o convite para uma eventual publicação para que o professor Marcelo Jabbour escreva o prefácio da obra, né? Que será muito bem prefaciada. Então, parabéns, Leonardo. Com toda certeza. Agradeço novamente professor Carlos Vitor Musi por todo este período. Não foi um período tão grande, são 15 meses desde que eu inicialmente ingressei no mestrado, mas já suficiente para estabelecer um vínculo que eu espero que seja para a vida toda, assim como quanto ao professor Rafael Fratari, em relação ao professor Marcelo Jabbour, eu acredito que assim já o seja, né? E novamente agradeço realmente do fundo do coração pela contribuição, pelo intuito de sempre colaborar para o engrandecimento não só da dissertação, mas especialmente para mim, enquanto profissional que labora na área do direito tributário e, logicamente, os apontamentos foram e são sempre muito bem-vindos e importantes. Então, gostaria de novamente fazer esse agradecimento, que é, logicamente, extensível a toda a minha família. Estou vendo minha irmã ali na porta, meu pai mais embaixo e todos, minha esposa, logicamente, está com Clara, nossa filha de 2 anos e 5 meses, assistindo aqui na sala e, logicamente, todo mundo faz parte indissociável da minha vida e não seria diferente nesse momento de grande alegria. Põe eles aí para dar um tchau para nós. Melhor acabar vendo a sua filha que você, senhor. Bota ela aí para dar um tchau para nós. Pedir minha esposa para abrir a câmera. Minha irmã, meu pai tá mais para baixo aí. Gente, parabéns para todos Leonardo. Vocês, viu? E parabéns para todos. A gente sabe tanto que é difícil, enfim. Muito bom revê-lo. Parabéns. Viu? Muito bom revê-lo bem. E espero que você agora tenha tomado gosto, vá para o doutorado, você já tem aí um orientador de altíssimo quilate, quem mais entende da matéria que você escreveu. O professor Fratari deu para notar que ele te conduziu também com mãos muito sábias, e o que você precisar da minha colaboração, você já tem meu telefone, o meu e-mail, e sabe que será sempre muito bem recebido. Parabéns. Com certeza, abraço, obrigado. E em relação a todos, estou sempre à disposição para o que for de mim necessário, for possível por mim realizar. Está aí meu pai, figura marcante, inspiradora na minha vida, e fico muito feliz que ele tenha conseguido o acesso para fazer parte desse momento. Beleza, gente. Um abraço para vocês todos, Carlos. Um abraço. Obrigado. Falou, Marcelo. Meus parabéns, viu, Marcelo? Aqui fica o convite, hein? Amanhã tem live da AbraDT, vai contar com a presença do professor Marcelo Jabbour, professor Fratari, medidas tributárias adotadas pelos países no período de pandemia da Covid, live internacional, 0800, free, né,
para todos. Eu só estou em dúvida quanto ao horário. É à o dia inteiro. É o dia inteiro, né? Começa que horas? O dia todo. 8h20. 8h20, né, Marcelo? 8h20. Então tá bom, tá aí feito o 8h20 no Brasil. 8h20, horário do Brasil, hora de Brasília. Isso. Joga o YouTube, HDP, vai estar lá. Um abraço, gente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado a todos. Leonardo, parabéns. Obrigado novamente. A sessão está aberta aí para vocês. Um abraço.